Hoje, Deus quer falar diretamente ao seu coração. Esta oração da manhã é um convite para deixar que o Espírito Santo toque o mais profundo da sua alma, aquele lugar onde o cansaço mora, onde a fé parece ter enfraquecido e onde as lágrimas se escondem atrás do silêncio. Se você tem se sentido desanimado, sem forças para continuar, saiba disso. Deus vai curar sua alma e restaurar o que está quebrado. Nada está perdido quando é colocado nas mãos dele. A dor que hoje te pesa será o testemunho da graça que te sustentará. O mesmo Deus que fez o salmista clamar: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." É o Deus que hoje sussurra ao seu coração: "Não temas, eu ainda estou aqui, eu ainda posso te renovar." Então, respira fundo. Acalme a mente. Deixe que esta oração conduza você a um novo amanhecer, um tempo de fé restaurada, esperança reacendida e cura interior. Aqui no canal Atos da Fé, começamos este momento com a certeza de que algo novo de Deus está prestes a nascer dentro de você. Porque quando a alma se rende, o milagre começa a acontecer. Quando o coração se pergunta: "Por que, Senhor? Por que eu? Por que agora?" Deus não se ofende com o nosso clamor. Ele conhece o peso das nossas perguntas e entende o cansaço que se esconde atrás de cada lágrima. O Senhor não rejeita a alma aflita, Ele a acolhe. Ele não silencia o coração confuso, Ele o acalma com sua presença. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Essas palavras são o eco do amor de um Deus que não observa de longe, mas se aproxima. Ele é o Deus que se senta ao nosso lado quando a força acaba, que toca as feridas invisíveis da alma e oferece descanso verdadeiro, aquele que não depende das circunstâncias, mas da comunhão com Ele. O Salmo 34:18 nos recorda: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." É nessa proximidade que a cura começa. Não é em nossa força, mas na nossa entrega. Porque quando deixamos de lutar sozinhos e nos rendemos diante do altar, Deus transforma o lamento em consolo e o desânimo em fé. Às vezes o deserto não é castigo, é convite. É no deserto que Ele se revela como o pão de cada dia. É no vale que Ele se torna o pastor que guia. É no fogo que Ele caminha conosco. Assim como o povo de Israel viu o maná descer do céu a cada manhã, também nós experimentamos a fidelidade de Deus nas pequenas porções diárias de graça que Ele nos concede. E quando a alma cansada finalmente sussurra: "Senhor, eu não posso mais", é então que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Pois, como diz o Salmo 42, ainda que o coração se abata e a fé vacile, sempre há uma esperança viva. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Nem muito, nem pouco. Apenas o suficiente para aquele dia. Assim é o agir de Deus, constante, preciso e cheio de ternura. Ele não derrama tudo de uma vez, mas nos sustenta em porções diárias de graça do mesmo modo que alimentou o povo no deserto. O maná caía a cada manhã, o pão vinha na medida exata e o povo aprendia a depender. Essa é também a escola da fé, confiar na provisão que vem hoje, sem temer o amanhã. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:28, "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Mas esse bem nem sempre se manifesta na forma de conforto ou facilidade. Muitas vezes ele se revela no refinar da alma, no quebrantamento que nos torna mais parecidos com Cristo. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele usa cada lágrima, cada demora, cada perda como matéria-prima para o milagre que está formando dentro de nós. O bem, aos olhos de Deus, não é apenas aquilo que desejamos, mas o que nos transforma. Às vezes o bem está na espera que amadurece o coração. Está na fraqueza que nos ensina a depender.
está na prova que silencia o orgulho. Está no vale onde aprendemos a ouvir a voz do pastor. Quando tudo parece desabar, o Espírito nos recorda que existe um propósito escondido em cada detalhe e que até o silêncio de Deus carrega uma resposta de amor. Jesus jamais prometeu uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, ele nos preparou para elas. Em João 16:33, declarou: "Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa vitória não é apenas uma lembrança distante, é uma realidade viva que habita em nós. Porque se ele venceu, também podemos vencer. E quando o peso da vida parece demais, é o próprio Cristo que nos convida a descansar nele. O Salmo 42 volta a ecoar: "As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem: onde está o teu Deus?" Mas logo em seguida vem a resposta: "Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Assim, mesmo quando o coração está cansado e a fé parece pequena, lembramos que o Deus que alimenta o deserto ainda sustenta o nosso hoje. Ele continua sendo o mesmo, fiel, presente e suficiente. Ele nunca prometeu que seria fácil, mas garantiu algo muito maior: sua presença, sua paz e sua vitória. Essa é a esperança que sustenta a alma quando tudo mais parece ruir. Porque embora o caminho seja estreito e por vezes escuro, é no meio das sombras que aprendemos a reconhecer a luz da fidelidade divina. A verdade é que há dias em que a vida não faz sentido. Você ora por cura, mas a enfermidade insiste. Você clama por reconciliação e o relacionamento se despedaça. Você pede um milagre e o céu parece em silêncio. E nesse silêncio, o coração tenta entender o porquê. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é ensino. Ele fala até quando parece calado, pois sua voz se manifesta na perseverança, na fé que insiste em permanecer mesmo sem respostas. Deus continua sendo bom, mesmo quando o bem ainda não se revela aos nossos olhos. Ele vê o que não vemos e compreende o que ainda não entendemos. Suas demoras não são negações, mas parte de um plano que vai além da nossa percepção. É por isso que Isaías 55, 8, 9 nos recorda: "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Enquanto nós enxergamos o fragmento, Deus contempla o todo. Ele conhece o tempo exato de cada resposta, o propósito oculto por trás de cada espera. Às vezes, Ele permite o silêncio apenas para que a nossa fé amadureça e deixe de depender de sinais visíveis. A fé verdadeira não floresce na abundância de milagres, mas na confiança inabalável em meio ao invisível. E é nesse lugar, onde as lágrimas se encontram com a esperança, que o Salmo 42 ganha vida. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, ó Deus. Mesmo abatida, a alma clama. Mesmo ferida, ela busca. Porque o coração que aprendeu a esperar em Deus nunca será deixado sem consolo. Quando o mundo parece desabar, lembre-se, o Deus que prometeu não te abandonará no meio do caminho. Ele ainda é o mesmo que cura, que restaura e que transforma a dor em testemunho. Quando não compreendemos os seus passos, ainda assim devemos confiar no seu coração. Há momentos em que o caminho de Deus parece um mistério, um percurso encoberto por névoas de dor e incerteza. Mas é justamente aí que a fé se prova verdadeira, não quando entendemos, mas quando confiamos. Jó viveu isso. Ele perdeu tudo o que amava, foi cercado por silêncio e solidão, mas ainda assim declarou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Ele não esperava que a situação melhorasse para adorar. Ele adorou no meio da ruína, e essa adoração em meio às cinzas comoveu o coração de Deus. Deus não está presente apenas nas nossas vitórias. Ele está profundamente presente também nas derrotas.
Ele não é apenas o Deus das respostas, mas o Deus que habita nas perguntas. Não apenas o Deus das celebrações, mas o Deus do lamento. O Deus que recolhe cada lágrima e as transforma em oração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, conheceu bem essa dualidade. No Salmo 13, ele clama: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre?" Palavras de uma alma cansada, machucada, desanimada. Mas apenas alguns versículos depois, o mesmo Davi declara: "Eu confio no teu amor inabalável. O meu coração se alegra na tua salvação." É esse o ritmo da fé verdadeira: lágrimas e louvor, dor e confiança, desespero e esperança convivendo no mesmo coração. Deus não pede que escondamos nossas dores, Ele nos convida a levá-las até Ele. Pois quando confessamos o que sentimos, abrimos espaço para que Sua presença nos envolva. Ele não é indiferente ao que você vive hoje. O Senhor conhece a exaustão que você tenta disfarçar, o cansaço que as palavras não conseguem expressar. E a promessa dele continua sendo a mesma: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Assim, mesmo quando a fé parece pequena e o coração se sente cansado, lembre-se, Deus não te abandonou. Ele está aí, no silêncio, na espera, na fraqueza. Ele é o Deus que cura a alma e restaura o que foi quebrado, não apenas mudando circunstâncias, mas renovando quem você é por dentro. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o sustentarei com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Essa não é apenas uma palavra antiga, é uma promessa viva, uma âncora firme para os dias em que tudo parece desmoronar. Não confiamos porque a vida é previsível, mas porque Deus é imutável. Ele não muda quando as circunstâncias mudam. Sua fidelidade não depende do que sentimos, mas daquilo que Ele é. Há momentos em que as orações não são atendidas como esperamos, e mesmo assim, somos chamados a permanecer. A oração mais poderosa nem sempre é: "Senhor, resolva isso." Às vezes, a oração que move o coração de Deus é: "Senhor, esteja comigo nisso." É essa confiança silenciosa, nascida da rendição, que se torna a adoração verdadeira. Daniel conheceu esse tipo de fé. Ele foi lançado na cova dos leões, sem a garantia de livramento, mas com a certeza da presença. Ele sabia que Deus podia intervir, mas também sabia que, se não o fizesse, ainda assim valeria a pena confiar. E foi exatamente nessa fé inabalável que o milagre aconteceu. Não apenas na libertação, mas na comunhão que o sustentou dentro da prova. Do mesmo modo, Sadraque, Mesaque e Abednego se colocaram diante da fornalha ardente e declararam em Daniel 3:17 e 18: "O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não o fizer, ainda assim não serviremos aos teus deuses." Essa é a fé que o céu reconhece, não uma fé nos resultados, mas uma fé no caráter de Deus. É essa confiança que transforma o coração abatido em coração restaurado. Quando compreendemos que a presença de Deus é o verdadeiro milagre, aprendemos a descansar, mesmo quando a vida não se resolve. A alma cansada encontra força não no controle, mas na entrega. Assim como o salmista declarou no Salmo 42, "Espere em Deus, pois ainda o louvarei." A fé não é o fim da dor, mas o início da esperança. E é nessa esperança que Deus começa a curar o invisível, os pedaços quebrados da alma, os sonhos que pareciam perdidos, o ânimo que se apagou com o tempo. Quando tudo que resta é confiar, é aí que o Espírito de Deus começa a agir. E Ele sempre age, fielmente, suavemente, dia após dia. Quando convidamos Deus para dentro das nossas dificuldades, nem sempre recebemos libertação imediata, mas sempre recebemos a sua companhia. E isso, mais do que qualquer resposta, é o maior presente que o céu poderia nos conceder. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Não o Deus distante, que observa de longe, mas o Deus que desce às profundezas do vale e caminha conosco por entre as sombras.
Ele atravessa as águas ao nosso lado para que elas não nos submetam. Ele nos acompanha no fogo para que não sejamos consumidos. É a promessa viva de Isaías 43, de 1 a 2. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Talvez seja assim que você se sente agora, como se estivesse caminhando por entre labaredas, fazendo tudo o que podia, orando, crendo, tentando manter a fé, e ainda assim sentindo o calor do fogo te cercar. Mas ouça, Deus não te abandonou aí. Ele não está punindo você. Ele está purificando você. O fogo que parece te ferir é o mesmo que está te moldando. O apóstolo Pedro escreveu sobre isso em 1 Pedro 1, 6 a 7. Ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês sejam entristecidos por várias provações, isso acontece para que a prova da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro, que perece mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Deus usa as provações como um lapidador usa o fogo, não para destruir o ouro, mas para revelar o seu brilho. O sofrimento nas mãos dele não é castigo, é instrumento de aperfeiçoamento. Ele retira as impurezas da dúvida, do medo e da autossuficiência, até que o reflexo de Cristo comece a aparecer em nós. Sim, às vezes o fogo é intenso, às vezes o calor é quase insuportável, mas é ali, quando pensamos que não aguentaremos mais, que o Senhor se aproxima e diz: eu estou aqui, eu nunca te deixei, você é meu. E é essa presença, essa certeza de que mesmo nas chamas não estamos sozinhos, que cura a alma cansada. Pois, como diz o salmista, ainda que as ondas passem sobre nós, a esperança renova quando lembramos: o Senhor ordena o seu amor de dia, e à noite a sua canção está comigo. Quando pedimos a Deus para remover a luta, muitas vezes Ele responde fortalecendo os nossos ombros para carregá-la. Quando clamamos para que Ele acalme a tempestade, às vezes Ele decide ancorar a nossa fé mais profundamente nele. Porque o propósito de Deus não é apenas nos confortar, mas nos conformar à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29 nos lembra que fomos predestinados para sermos moldados à semelhança de Cristo, e isso significa que cada dor, cada perda, cada noite escura tem um papel na obra divina que Ele está realizando em nós. A dificuldade não é um desvio, é parte do caminho. O sofrimento nas mãos de Deus se transforma em lapidação. O inimigo pode até tentar usar as circunstâncias para destruir, mas o Senhor é especialista em transformar feridas em testemunhos. José compreendeu isso quando, depois de tudo o que sofreu, declarou em Gênesis 50, 20: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou bem, para fazer o que se vê neste dia. Aquilo que parecia o fim, se revelou o início de um propósito. Essa mesma verdade ecoa hoje para você. A sua dor não é inútil, ela está sendo usada para produzir algo eterno. Cada lágrima tem valor diante de Deus, cada espera, cada oração que parece sem resposta, cada passo que exige fé, está se aproximando da imagem de Cristo, mais paciente, mais forte, mais dependente da graça. Portanto, seja qual for o fardo que você carrega, doença, provação financeira, luto, solidão ou aridez espiritual, saiba disto, você não está sozinho. Deus vê você. Ele não está distante, observando de longe. Ele está ao seu lado, sustentando, guiando e trabalhando em cada detalhe. O salmista declara no Salmo 121, 1 e 2: Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É um chamado para levantar os olhos, mesmo quando o coração quer desanimar. Levante os seus olhos, filho de Deus. O socorro não está apenas a caminho, ele já está presente. O mesmo Deus que sustenta os céus com a sua palavra,
sustenta você com a sua mão. Ele é o Deus que cura a alma cansada, que restaura o que está quebrado e que transforma o desânimo em nova esperança. E enquanto você permanece, confie, o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. A cada novo amanhecer, Ele renova a promessa, lembrando que nada, nem a dor, nem o silêncio, nem o tempo, pode impedir o cumprimento do que Ele já determinou. Na quietude ou no meio do caos, Ele continua o mesmo, presente, fiel e soberano. Apegue-se a Ele mesmo quando nada fizer sentido. Não se apoie no que você vê, sente ou entende, mas confie nele com todo o seu coração, pois o mesmo Deus que está com você no vale é aquele que te fará contemplar sua glória no alto da montanha. Agora vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que trouxe luz às trevas e paz ao caos, nesta manhã eu me coloco diante de Ti em completa rendição. Com as mãos erguidas e o coração aberto, deposito aos Teus pés todos os fardos que têm pesado sobre mim. Tu és o meu refúgio em tempos de angústia. Tu és a minha torre forte, o meu abrigo seguro, a rocha mais alta do que eu. Quando tudo parece incerto, a Tua presença é a minha segurança. O Senhor nos disse em Salmo 55, 22, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então hoje, Pai, eu lanço diante de Ti os meus medos, as minhas perguntas sem resposta, as minhas dores e dúvidas persistentes. Eu as coloco em Tuas mãos, porque reconheço que não tenho forças para carregá-las, mas Tu tens. Tu prometeste me sustentar, e eu escolho acreditar nessa promessa. Convido-te, Senhor, a estar presente em cada área da minha vida, nas dores que eu não compreendo, nas esperas que parecem longas demais e nas lutas que já não sei enfrentar sozinho ou sozinha. Permanece comigo, Espírito Santo, envolva-me com Tua paz, ensina-me a restaurar mesmo que o milagre ainda não chegou, que a minha confiança não esteja no resultado, mas em Ti, o Deus que nunca falha, o Deus que nunca me deixa, o Deus que trabalha em silêncio, mas nunca deixa de agir. Amém. Pai amado, eu Te convido para todas as partes da minha vida, não apenas as que parecem sagradas e cheias de fé, mas também aquelas que estão quebradas, confusas e doloridas. Vem, Senhor, para os cantos escuros do meu coração, para os lugares que nem eu consigo expressar em palavras. Vem para a minha decepção, para a minha dor, para a minha confusão. Eu reconheço que não posso consertar essas coisas, mas eu sei que Tu podes redimi-las, porque Tu és o Deus que transforma cinzas em beleza, dor em propósito e lágrimas em testemunho. Tu és, como está escrito em 2 Coríntios 1, 3-4, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, conforta-me, Senhor, envolve-me com a Tua presença, permite-me sentir a ternura do Teu Espírito de um modo que nunca senti antes. Eu sei que cada lágrima que derramo é contada por Ti, nenhuma delas passa despercebida. Tu conheces cada medo que eu escondo por trás do meu sorriso e cada suspiro que o meu coração emite no silêncio. Tu me conheces tão profundamente que contaste cada fio do meu cabelo e numeraste os meus dias antes mesmo que existissem. Como disseste em Isaías 49:16, eis que te gravei nas palmas das minhas mãos, não foste esquecido. Que verdade poderosa, Pai! Eu não estou abandonado. Mesmo quando me sinto só, a Tua presença me cerca. Mesmo quando não ouço Tua voz, Tua fidelidade continua ecoando em cada batida do meu coração. Por isso, eu declaro hoje a Tua palavra sobre a minha alma. Em Salmo 30:5 está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu escolho acreditar que amanhã virá,
que o sol voltará a nascer sobre a minha esperança, é que o teu consolo transformará a minha dor em força. Posso estar no vale agora, Senhor, mas não estou sozinha. Tu caminhas comigo. E como Davi declara no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu és o meu pastor, o meu guia, o meu abrigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo em meio às lágrimas eu descanso, mesmo sem entender eu confio, e mesmo cansado eu continuo, porque sei que tu estás comigo, hoje, amanhã e por toda a eternidade. A tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor. Em meio aos vales escuros e aos dias de incerteza, ajuda-me a confiar em ti, mesmo quando não compreendo o caminho. Ensina-me a descansar nas tuas promessas, mesmo quando não vejo saída. Dá-me fé para seguir teus passos, quando tudo ao meu redor grita medo e desânimo. Ensina-me a louvar-te não apenas quando a vitória chega, mas também enquanto ainda espero. Que o meu coração não dependa de resultados para te adorar. Que eu seja como Paulo e Silas naquela prisão, cantando hinos no meio da noite, não porque a situação era boa, mas porque sabiam que tu estavas com eles. Que o meu louvor se eleve na hora da meia-noite, quando a esperança parece distante. Que a adoração seja a minha arma e a gratidão a minha declaração de confiança. Pois tu és digno mesmo na tempestade. Tu és bom mesmo quando o cenário parece contrário. Tu és fiel mesmo quando tudo parece se desfazer. Deus, quando minhas forças me faltarem, que a tua força se aperfeiçoe na minha fraqueza. Como disseste a Paulo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que essa verdade se torne vida em mim. Que eu aprenda a me gloriar não naquilo que posso fazer, mas naquilo que tu és. Não porque eu ame a fraqueza, mas porque sei que nela tu te aproximas. Tu não rejeitas um coração quebrantado. Tu o acolhes, o curas e o transformas. Espírito Santo, vem repousar sobre mim agora. Traz paz à minha mente ansiosa e cura as feridas que carrego. Renova os meus pensamentos. Que a mente que estava em Cristo Jesus esteja em mim, como diz Filipenses 2:5. Lava, Senhor, as mentiras que o medo plantou no meu coração. As palavras que disseram que eu não sou capaz, que nada vai mudar, que tu te esqueceste de mim. Substitui essas vozes pela verdade da tua palavra, porque tu disseste em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta-me, Senhor, de tudo o que me prende ao passado, de tudo o que me impede de crer de novo. Liberta-me da autossuficiência e ensina-me a depender inteiramente de ti. Dá-me olhos para ver o teu agir, mesmo quando o milagre ainda não se manifestou. E quando as lágrimas caírem, lembra-me de que cada uma delas é preciosa para ti, guardada em teu odre, como diz o Salmo 56:8. Senhor, renova em mim o espírito firme que Davi pediu em Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Não me deixe afundar na incredulidade. Mesmo que o vento sopre forte e as águas tentem me levar, sê tu o meu alicerce. Segura-me pela mão direita e guia-me em segurança ao teu propósito. E quando eu não entender o teu silêncio, ajuda-me a lembrar que o teu silêncio não significa ausência, mas preparação. Tu és o Deus que trabalha nos bastidores, movendo peças invisíveis, abrindo caminhos onde não há estrada. Tu és o Deus que transforma o luto em dança, o pranto em cântico e o deserto em manancial. Hoje, Senhor, eu me rendo a Ti novamente. Rendo o controle, o medo e o peso que carrego.
Declaro que a tua graça me basta. Declaro que a tua presença é o meu maior bem. E mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, eu confiarei, porque tu és bom, tu és fiel e tu nunca me deixarás. Como diz Salmo 73, 26, a minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Sim, Senhor, tu és a força do meu coração, e enquanto eu viver, te louvarei, não porque tudo está perfeito, mas porque tu estás comigo em tudo. Amém. Quero ser livre, Senhor. Livre do medo que paralisa, do desespero que sufoca, da amargura que contamina e da falta de esperança que escurece a alma. Quero respirar novamente a leveza da tua presença, caminhar em paz, mesmo quando o mundo ao meu redor estiver em tumulto. Quero viver com o coração limpo, confiante e rendido à tua vontade. Por isso, hoje, trago a ti não apenas os meus problemas, mas também o meu coração. Coloco diante de ti tudo o que sou, o que mostro e o que escondo, o que compreendo e o que me confunde. Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos ansiosos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como Davi orou no Salmo 139, 23, 24. Limpa, Senhor, o meu interior. Tira de mim todo o peso desnecessário, toda lembrança que me prende, todo pensamento que me enfraquece. Ensina-me a descansar em tua soberania, a confiar que mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que duvidei de ti, por todas as vezes que medi o teu amor pelo tamanho da dor que eu sentia. Perdoa-me pelas vezes em que pensei que o teu silêncio fosse rejeição, quando na verdade era cuidado. Hoje compreendo, tu estás comigo no fogo, assim como estiveste com os 3 jovens hebreus. Mesmo quando não te sinto, mesmo quando não consigo perceber a tua mão, escolho confiar no teu coração. Porque o teu amor é inabalável e a tua fidelidade não muda com as estações da vida. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ajuda-me, Pai, a esperar com sabedoria, não reclamando, mas aprendendo, não me apressando, mas confiando, pois sei que o teu tempo é perfeito e tu nunca te atrasas. Como está escrito em Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tu fazes tudo apropriado a seu tempo, e mesmo quando ainda não vejo a beleza, eu confio que ela virá. Confio que a dor não é o fim, mas o preparo. Confio que as lágrimas regam o terreno onde a tua promessa florescerá. Tu, Senhor, estás agindo nos bastidores, movendo portas, tocando corações, construindo caminhos que ainda não posso enxergar. Tu és o maestro invisível da minha história, o Deus que transforma o caos em harmonia. E mesmo quando tudo parece parado, sei que o teu propósito segue em movimento. Ensina-me, Deus, a descansar em ti, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, a cessar o esforço que vem da incredulidade, a confiar que tu és suficiente mesmo quando tudo parece insuficiente, a me aquietar na tua presença e permitir que o teu Espírito renove o meu interior. Como está escrito no Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essa quietude não seja apatia, mas confiança. Que a minha alma, cansada de lutar, encontre repouso em teus braços. Que o meu coração aprenda que esperar não é perda de tempo, mas preparação para o novo que virá. Senhor, quero te entregar o controle. Quero parar de tentar entender tudo e começar a confiar em tudo que tu és. Quero deixar de lado a necessidade de respostas e abraçar a certeza da tua presença. Tu és o meu pastor
e nada me faltará. Ainda que eu ande por vales escuros, ainda que a jornada seja longa, o teu amor é o meu guia, a tua voz é a minha bússola e a tua promessa é o meu abrigo. Transforma o meu desânimo em esperança, transforma o meu medo em coragem, transforma o meu cansaço em fé renovada. Faz brotar em mim a alegria da salvação e o cântico de quem foi restaurado por ti. Porque eu creio, Senhor, tu curarás a minha alma e restaurará o que está quebrado. Tu me erguerás do pó, me colocarás de pé e me dará novos motivos para louvar. Tu és o Deus que sara corações partidos, que acalma tempestades interiores, que faz florescer novamente onde parecia haver apenas cinzas. E por isso, mesmo que hoje eu ainda chore, eu te louvarei. Mesmo que a dor ainda pese, eu te exaltarei, porque a minha fé não está no que vejo, mas no que creio. E eu creio em ti, Senhor. Creio que o teu amor é maior do que qualquer dor e que a tua promessa é mais forte do que qualquer desânimo. Amém. Que eu seja como Maria, Senhor, aquela que se assentou aos teus pés e escolheu a melhor parte. Enquanto Marta se agitava, ocupada e ansiosa com tantas coisas, Maria compreendeu que nada era mais importante do que a tua presença. Ensina-me, Pai, a fazer o mesmo, a pausar o meu coração diante de ti, a aquietar-me e saber que tu és Deus, a silenciar a pressa, a preocupação e o medo para ouvir tua voz que fala suavemente no meio do caos. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, sejam eles pessoas, circunstâncias, pensamentos ou medos, não temerei, pois tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tu disseste em Salmos 23:5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que promessa poderosa! Mesmo no campo de batalha, tu preparas uma mesa. Mesmo quando o inimigo ruge, tu me convidas para o banquete da confiança. Deixa-me, Senhor, banquetear-me nas tuas promessas, mesmo quando as tempestades se intensificam. Que a minha paz não dependa da ausência da guerra, mas da certeza da tua presença. Que o meu coração se alimente da tua palavra e encontre descanso no teu amor. Quando a doença chega e o corpo se enfraquece, eu invoco o teu nome, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Tu disseste em Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Por isso, Senhor, eu me aproprio dessa promessa. Cura-me não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Cura as feridas invisíveis, as lembranças que ainda doem, as palavras que me feriram, as esperanças que se perderam. Restaura-me completamente, Senhor. Restaura o meu corpo cansado, a minha mente inquieta, o meu coração ferido. Restaura as áreas da minha vida que eu achei que já estavam perdidas. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Onde há cinzas, tu traz beleza. Onde há luto, tu traz alegria. Onde há ferida, tu derramas óleo e curas com amor. E quando a provisão é escassa, quando as contas se acumulam e o medo do amanhã tenta me dominar, declaro com fé: Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Tu disseste em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então eu descanso, porque a minha fonte não é a economia, nem as pessoas, nem a minha própria força. A minha fonte és tu, Senhor. Tu abres portas que ninguém pode fechar e multiplicas o pouco nas mãos daqueles que confiam em ti. Assim como fizeste com a viúva de Sarepta, que viu o azeite não acabar, eu creio que a tua provisão será constante, suficiente e perfeita. Quando sou tentado a desistir, lembra-me de que tu ainda não terminaste comigo. A tua obra em mim continua, mesmo que eu não veja o progresso. Tu és o oleiro, e eu sou o barro nas tuas mãos. E mesmo quando o vaso parece quebrado, tu não o descartas, tu o refaz, tu o molda novamente.
Tu vês propósito nas rachaduras, beleza nas feridas, força nas fraquezas. Senhor, renova minha fé para continuar crendo quando tudo me diz para parar. Renova minha coragem para permanecer firme, mesmo que o medo me cerque. Renova minha esperança, lembrando-me de que a tua fidelidade não depende das circunstâncias. Que eu nunca me esqueça de que a mesma mão que sustenta o universo é a que segura a minha vida. Quando o cansaço vier, lembra-me de que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, como está escrito em Isaías 40:31. Ensina-me, Senhor, a esperar com esperança ativa, com fé viva, com coração agradecido. A cada manhã, renova em mim o ânimo para seguir, a confiança para descansar e a alegria de saber que Tu estás comigo em cada passo. E se hoje eu tiver que atravessar o vale, que seja de mãos dadas contigo. Se eu tiver que enfrentar o fogo, que seja sob a sombra da Tua graça. Se eu tiver que esperar mais um pouco, que seja confiando que o Teu tempo é o melhor, porque Tu és fiel, Senhor, e jamais deixa uma promessa sem cumprir. Então, enquanto eu espero, eu Te louvarei. Enquanto busco, eu Te adorarei. Enquanto caminho, eu confiarei. Pois sei que cada respiração é prova do Teu cuidado, e cada novo amanhecer é um lembrete da Tua misericórdia. Tu és o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que renova. E mesmo que as circunstâncias mudem, Tu permaneces o mesmo. Hoje, com fé, declaro: nada está perdido, pois o Senhor está comigo. E onde o Senhor está, a cura, a esperança e a restauração. Amém. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, essa palavra é o alicerce da minha esperança. Mesmo quando não vejo o resultado, mesmo quando as páginas da minha história parecem confusas, eu sei, o Senhor ainda está escrevendo. Eu ainda não cheguei ao fim. Tu és o autor e consumador da minha fé, e o que começaste em mim, em minha vida, em minha casa, em minha alma, Tu irás concluir com perfeição. Que a minha vida, Senhor, seja um testemunho vivo da Tua fidelidade. Que cada cicatriz conte uma história de superação, cada lágrima derramada revele a Tua graça, e cada recomeço mostre que o Teu amor nunca desistiu de mim. Proteja, Senhor, a minha família. Cobre-nos com o Teu sangue e com o Teu amor inabalável. Guarda cada um de nós sobre as Tuas asas, como uma águia que abriga seus filhotes no alto do rochedo. Que nenhum mal nos alcance, que nenhuma seta do inimigo nos toque. Envie os Teus anjos para que acampem ao nosso redor, como diz a Tua palavra em Salmos 91, e que eles nos livrem de todo perigo, visível e invisível. Invoco o sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre cada passo que damos. Que sejamos protegidos na entrada e na saída, de dia e de noite. Que a Tua presença seja o muro ao nosso redor, o escudo à nossa frente e a luz que guia o nosso caminho. Senhor, ajuda-me também a perdoar. Eu sei que o perdão liberta. Tu disseste em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Não quero ser prisioneiro da mágoa, nem permitir que o ressentimento apodreça dentro de mim. Por isso, hoje, diante de Ti, eu decido soltar, liberar, abençoar. Eu entrego nas Tuas mãos aqueles que me feriram. Que o Teu amor, que é maior do que a dor, transforme o que foi ferida em aprendizado, o que foi injustiça em testemunho, o que foi perda em vitória. Senhor, restaura o que está quebrado dentro de mim e ao meu redor. Redime o que foi perdido, reconstrói o que foi destruído,
Tu disseste em Joel 2:25: restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E eu creio nisso, Pai. Nada está tão arruinado que tu não possas restaurar. Nem mesmo os anos perdidos, as oportunidades desperdiçadas, os relacionamentos que se romperam, tudo pode ser tocado pelas tuas mãos e voltar a florescer. Tu és o Deus da ressurreição, aquele que faz o impossível acontecer. Tu transforma as cinzas em beleza, lamento em dança, choro em alegria. Tu ressuscita o que estava morto, reacende o que estava apagado e traz vida onde havia desespero. Por isso, hoje, oro pela minha mente, Senhor. Renova-a com tua verdade. Limpa os pensamentos de medo, dúvida e ansiedade, e enche-me com pensamentos de paz, confiança e esperança. Que a minha mente seja um altar onde só habita aquilo que é bom, puro e digno, como diz Filipenses 4:8. Oro pelo meu coração, Senhor. Suaviza-o. Tira dele toda a dureza, toda a frieza, toda a ferida não curada. Enche-o novamente de compaixão, de amor e de sensibilidade à tua voz. Que o meu coração bata no ritmo da tua vontade. Oro também pelas minhas mãos, Senhor. Usa-as para o bem. Que elas sirvam, abençoem, consolem e semeiem. Que tudo o que eu fizer prospere segundo o teu propósito. E oro pelo meu futuro. Guia-me, Senhor, passo a passo, mesmo quando não vejo o caminho inteiro. Que eu ande pela fé e não pela vista. Que cada decisão esteja debaixo da tua direção e cada sonho nasça do teu coração. Hoje, Senhor, eu te entrego cada parte de mim, mente, corpo, alma e espírito, sem reservas, sem condições, sem medo. Tudo o que eu sou, tudo o que tenho, tudo o que espero está em tuas mãos. Tu és digno de tudo. E ainda que o mundo desabe, ainda que tudo mude, o teu amor permanece o mesmo. Completa, Senhor, a boa obra que começaste em mim. A tua fidelidade é o fundamento da minha esperança, e eu descanso em ti, sabendo que o melhor ainda está por vir. Tu és a minha esperança quando tudo parece perdido, a minha alegria em meio à tristeza, a minha paz nas tempestades. Tu és a âncora que me sustenta na adversidade, o meu cântico na noite escura, o meu Salvador, Redentor e Rei. Eu te adoro não apenas pelo que fazes, mas por quem és. Mesmo que nada mude, tu continuarás sendo bom e santo. Agora, Senhor, oro por cada coração que lê ou ouve esta mensagem. Consola os que sofrem, levanta os cansados, supra os necessitados, fortalece os fracos e guia os confusos. Sê o tudo deles. Que fé, esperança, paz e amor transbordem. Tu és a resposta, a luz, a verdade e a vida. Amém. Obrigado, Senhor, por estar sempre perto de nós. Obrigado por Jesus, o teu dom perfeito. Obrigado pela cruz, pelo túmulo vazio e pelo Espírito Santo que habita em nós. Encerramos esta oração confiando na promessa de Romanos 8:37-39. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, oramos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela final. Ele pode ser exatamente a palavra que Deus quer usar para renovar a sua fé hoje.